Bom dia, galerinha. Assim, a gente tá fazendo, foi sugerido exercício aí de latitude e longitude, né? Coordenada geográfica. Como é que eu vou calcular a longitude e a latitude lá? A gente viu já o que era a latitude, o que era a longitude, né? E, e aí vocês viram lá que, né, a latitude a gente vai tomar esses numerozinhos laterais aqui, ou seja, é a distância, esses graus aqui são a distância em relação a essa linha principal aqui, ao Equador. Então, né, aqui no caso, nessa linhazinha aqui que está aqui, ele tem 40 graus de distância em relação ao Equador, né? Então, naquela videoaula tudo explicava isso aí certinho, né? Mas a questão aqui é o que? É eu encontrar a latitude e a longitude de algum ponto, né? Por que essa latitude e longitude é importante? Quando eu estou falando de uma cidade, alguma referência, né, de um mercado, da minha casa, qualquer coisa, eu posso usar referência de ruas, endereços. Agora, quando eu estou falando, por exemplo, alguma área aqui no mar, né, no oceano, quando eu estou falando no deserto, ou estou falando num lugar específico, e às vezes a pessoa não conhece, então o GPS ou o teu celular, alguma coisa, ele vai utilizar a coordenada geográfica. Então, o que acontece? O Brasil, por exemplo, esse aqui é o Brasil, né? Aqui. Então, dentro do Brasil, o que acontece? Eu poderia dar alguma coordenada geográfica e ver aonde ele iria cair, né? Onde é que ele estaria nessa situação. Vamos supor, quer ver? Aqui, ó, seguindo essa linhazinha, eu tenho aqui, ó, esse númerozinho, que é 40, tá? 40 graus. Eu tenho esse númerozinho aqui lateral, que é 10 graus, tá? O que acontece? Lá na videoaula explica melhor, né? Eu tô não elaborei um conteúdo, tô mais tirando dúvida aqui em relação a essa latitude e longitude, tá? Aqui é só para tô tentando resolver algumas coisas que me perguntaram. Então o que acontece? Esses números lá em cima aqui eu vou chamar de longitude, tá? Longitude. Essa longitude ela vai ser leste ou oeste. Então, quando eu peguei esse 40 graus para dar esse pontinho aqui, para dar a latitude e longitude desse pontinho aqui, né? Claro, aqui a gente está fazendo uma coisa bem grosseira, porque quando vocês vão pegar a latitude e a longitude de um ponto específico, tipo na casa de vocês, alguma coisa, é um número gigantesco, né? Uma precisão muito grande. Então aqui eu só estou determinando desse pontinho aqui. Peguei o 40, tá aqui, isso aqui então é a minha longitude. Eu tenho que colocar as letrinhas, se ele está para o leste ou está para o oeste. Então nesse caso, eu vou botar oeste. Latitude. O que eu vou pegar na latitude? O número lateral aqui. Nesse caso a gente identificou 10, aqui, 10 graus. A latitude ela vai ser norte ou sul. Sul quando estiver abaixo, o ponto que eu estou determinando está abaixo dessa linha do Equador aqui. Para baixo, tudo sul, para cima, tudo norte. Tá? Latitude ela só pode ser norte ou sul, longitude ela só pode ser leste ou oeste. Porque a longitude eu estou falando se ele está para cá ou está para cá. Observando esse número aqui. A latitude eu só posso falar se ela é norte ou sul, localizada aqui ou aqui. Então coloquei ali sul aqui. Essa é a latitude e a longitude deste pontinho. Então tem alguns exercícios que eu botei um exercício lá para a gente identificar a latitude e longitude de alguns pontos. Então olha só, esse mapa aqui, né, está representado só em linhazinhas, quadradinhos. É a mesma coisa, né? A única diferença aqui, eu vou ter que ir seguindo a linha na curvatura dela e tudo mais. Eu tenho os continentes. Nesse caso aqui eu tenho uma tabela, né? A mesma coisa do jogo de batalha naval. Quando a gente jogou a batalha naval, a gente tinha aqui letrinhas, ou letrinhas em cima ou do lado, né? E números. Então eu falava B5. Então, o B5, localizando aqui. Aqui é um pouco diferente, né? Não é esse exercício que vocês têm para resolver, mas é da mesma maneira, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, eu tenho aqui, ó,
esse pontinho aqui, ó, tá? Esse pontinho aqui é a letra A. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Como é que eu vou identificar a coordenada geográfica desse A? Eu vou olhar lateralmente onde é que está essa linha aqui. Ele está aqui, ó, no 20. Isso aqui é um 20. Tá? Então, eu vou fazer o que? Latitude do meu pontinho A é 20. E aí esse pontinho A, ele está pro norte ou ele está pro sul? Ó, essa linha grossa aqui, ou no caso de vocês, aonde está o 0, é que vai determinar o norte e o sul, tá? O 0 vai determinar o norte e o sul. Então, se ele está para baixo do 0, lateralmente aqui, ele está no sul. Minha longitude, né, desse exercício aqui, desse exemplo. A minha longitude eu vou utilizar, o meu pontinho A está onde? Em relação a agora a linhazinha que sobe, né? A linhazinha vertical aqui. Então eu vou seguindo aqui, ó. Esse número aqui é um 40, talvez esteja pequenininho, não dá para ver bem. Mas é um 40, tá? É um 40 que está ali em cima, então eu botei um 40. Agora tem que colocar se ele está para leste ou está para oeste. Como eu vou determinar isso também? Aqui também tem um 0, tá? Também tem um 0. Aonde tem esse 0 em cima aqui da atividade de vocês, ele determina exatamente o meio. Então, eu tenho aqui, e às vezes o exercício ele não está igual para os dois lados, não está tipo 180 graus para um lado, 180 graus para o outro. Às vezes o exercício aqui pode ter só 60 graus para um lado e 90 para um outro, tá? A longitude ela vai de 180, né, para leste ou 180 para oeste, mas não necessariamente que o exercício de você tenha que estar assim. Então, para a direita do 0 eu tenho leste, para a esquerda eu tenho oeste. Nesse meu caso, esse 40 está para esquerda, está para oeste, tá? Então, essa é a minha coordenada geográfica do ponto A, certo? Do ponto A. Assim também vocês têm outras letrinhas, outros pontos lá para encontrar latitude e longitude, né? Lembrando, não é a mesma tabelinha aqui, isso aqui é só um exemplo para você colocar a latitude e longitude de todos os teus pontinhos, tá? Então, a ideia é que vocês só entendam, né, que quando o teu GPS te identifica lá, você chegou ao seu destino, é porque ele identificou aqui a coordenada geográfica. Quando eu pego lá e vou mandar um endereço pelo WhatsApp para alguém, eu mandei o meu endereço lá, compartilhei o meu endereço com o meu amigo, né? Como é que esse meu amigo encontrou o endereço seguindo o WhatsApp lá que eu mandei lá? Eu mandei, na realidade, o meu endereço eu mandei por coordenada geográfica. Eu não mandei exatamente o número da rua, o endereço. Eu mandei uma coordenada geográfica. Quando ele entra naquela coordenada ali, quando ele clicou ali em cima do meu endereço, automaticamente o GPS dele já identificou essa coordenada e já, né, traçou a longitude, traçou a latitude, encontrou aquele pontinho lá e chegou na minha casa, tá? Então, tem várias utilidades disso aqui. Quando você tem um localizador, um chip localizando, né? Hoje tem muita coisa, né, tipo para localizar, você coloca um chipzinho no carro, no caminhão, rastreador do caminhão, né, outras coisas aí. Vamos dar um exemplo agora do rastreador, então, do caminhão. O cara tem um rastreador como? Aquele chipzinho fica mandando mensagem, né? Fica mandando mensagenzinha lá, e essa mensagenzinha ele manda a coordenada geográfica que ele está naquele exato momento. Então, vocês também podem fazer isso no próprio celular, né? Mandar em tempo real. Então, eu consigo acompanhar onde você está. Então, indiferente de onde você vai estar, se você vai estar num deserto, no meio do oceano, em qualquer lugar, ele vai mandando essa latitude e longitude e eu consigo identificar, tá? Então, é bem bacana. Serve para, né, para tudo isso aí. O trator, hoje em dia, né, as colheitadeiras, grandes colheitadeiras setor, né, agropecuário, na agricultura, ela utiliza a coordenada geográfica. A agricultura utiliza isso já. Por quê? Ele vai fazer um trajeto aonde a colheitadeira tem que fazer, né, tem que passar, para não passar no mesmo lugar, e ele vai fazendo através de um GPS.
tá? Tudo que é GPS, localização, ele vai utilizar isso aqui. Então é um negócio simples, né? Por que eu tenho que também utilizar essas letrinhas, galera? Só para lembrar, simples, pelo fato de que se eu tivesse uma latitude sem o S, olha só, eu tenho 20 graus acima desse zero aqui e eu tenho 20 abaixo também. Então, como eu saberia se ele está nesse 20 ou nesse 20? Não saberia. Por isso que eu tenho que ter o S, para dizer que ele está no 20 de baixo e não no 20 de cima, tá? Então, por que eu tenho que ter a longitude e a latitude para a coordenada geográfica? Porque se eu não tivesse essa longitude, só tivesse uma latitude, mesmo que ela tivesse com 20 aqui, 20S, eu estaria procurando algum endereço, alguma coisa, em todo o globo terrestre. Eu teria que dar a volta todinha na Terra tentando encontrar esse ponto. Então, assim não. Com a longitude e a latitude, eu tenho exatamente aqui um encontro, né, de paralelos e meridianos para identificar exatamente o pontinho lá, tá? Então é isso aí. Tenta fazer o exercício lá, vê se aparece dúvida, se tiver dúvida, manda pelo WhatsApp lá para mim e se conseguirem ir resolvendo, manda depois as respostas. Se tiver dúvida, não conseguir, não entender, manda aí que a gente vê outra maneira de explicar isso. E boa sorte.